Vamos falar com Jesus agora. Querido Pai, nós entramos na Tua presença sempre com alegria e gratidão, porque o Senhor é um Deus bom e a Tua bondade, ela dura para sempre. As Tuas misericórdias são a razão de não sermos consumidos. Se nós estamos aqui, é porque a Tua misericórdia tem sido derramada, as Tuas misericórdias têm sido derramadas sobre nós. Muito obrigada, perdoa as nossas falhas e erros. Nós somos muito falhos, Senhor. Naturalmente que a gente sabe que o Senhor não tem olhado para as nossas fraquezas, porque senão não avançaríamos, nem vivos estaríamos mais. Mas a Tua misericórdia, as Tuas misericórdias vem nos cobrindo, vem nos protegendo e nos defendendo, e muitas vezes de nós mesmos. Muito obrigada, nos perdoa. Perdoa as nossas falhas, fraquezas e erros. Peço que o Senhor passe o Teu sangue sobre mente, os olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Que vidas sejam abençoadas, renovadas, despertadas. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha proteger as mentes da dispersão, porque às vezes a mente fica dispersa e o diabo consegue roubar algo muito importante. Aquele momento, aquela direção que realmente vai dar a ela o entendimento necessário. Se ela estiver dispersa, ela vai ser roubada. Então eu oro para que o Teu povo não seja roubado, que vidas estejam atentas, corações rasgados, e que a Tua palavra possa entrar, porque a mente, ela é a porta do coração. Então a palavra tem que passar pela mente, descer ao coração e se estabelecer, e dali, meu Deus, produzir frutos. Eu oro para que todos entendam e absorvam a Tua mensagem. Nos cubra com Teu sangue, abençoa a nossa vida. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas contra nós. Tudo que foi armado no mundo espiritual contra nós, eu desarmo agora no nome de Jesus. Eu ordeno, cai por terra no nome de Jesus. A inveja, o olho gordo, a maldade, as pragas, armações, armadilhas, ciladas, nós quebramos no nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue nos garante a vitória. O Teu sangue tem poder sobre todo o ministério Mudança de Vida, todas as vidas, todo o nosso povo em todo lugar, todos que estão nesta fé, neste propósito, nessa visão, que esse Espírito controle, domine vidas e que todos, meu Deus, sejam restaurados espiritualmente, emocionalmente, tenham a saúde restaurada, a mente restaurada, o espírito restaurado, a saúde mental, emocional, física e espiritual, todos sejam restaurados. Restaura vidas, restaura o Teu povo. Deus, eu não sei o que cada um precisa, mas sei que o Senhor tem algo para cada um de nós e que possamos crescer naquilo que o Senhor tem nos dirigido, tem falado, tem orientado. Então, nos ajuda a avançar dentro da direção que o Senhor tem nos dado. Obrigada por essa oportunidade. Assuma o controle da reunião e derrama do Teu poder sobre nós, porque nós dependemos da Sua presença aqui. Obrigada por tudo, Deus. Muito obrigada, especialmente pela salvação. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2015, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga, eu sou essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Muito bem. Eu creio que Deus tem mais conosco dentro do assunto que nós trabalhamos ontem, porque Ele me dirigiu a continuar. Aqui em Deuteronômio 30, 11, o Senhor falou para o povo uma coisa que certamente eles estavam alegando para não fazer o que Deus estava requerendo. Na verdade, o diabo conta mentiras para as pessoas. Então, vamos lembrar de algumas coisas.
A nossa velha natureza se desenvolveu porque nós acreditamos em mentiras. Nós fomos acreditando em coisas, em tantas coisas, que nós fomos nos moldando, o nosso caráter foi moldado. Aquilo tudo que nós aprendemos, vimos, recebemos ao longo da nossa vida. Nós ouvimos coisas por aí que são contrárias à palavra, mas por falta de conhecimento, ou por não firmar a cabeça na palavra, muitos ficaram com aquilo. E então tiveram o caráter totalmente deformado. E aí vem a desculpa. E é um pensamento que o diabo coloca na cabeça das pessoas. Tudo é difícil. É difícil mudar, é difícil fazer, é difícil obedecer, é difícil passar por isso. Sabe, eu tenho falado muito sobre sofrer com propósito, porque se você não sofrer com propósito, você vai sofrer sem propósito. Se você não entender sobre dor, porque entre saber e fazer, parece que está perto, mas é um abismo. E o que está aqui no meio, a gente sabe que é uma coisa que as pessoas não querem. Ela sabe o que ela deve fazer, ela sabe, mas ela não faz. Por quê? Porque dói. Nós já falamos sobre a dor da mudança. Se você não passa pela dor da mudança, você vai passar por dor do mesmo jeito. Algumas pessoas estão fugindo da dor de mudar algo. Eu não mudo isso porque isso dói. Mas você está sofrendo do mesmo jeito, o que é pior? Sofrendo para condenação, sofrendo para maldição, sofrendo para vergonha, sofrendo sem propósito nenhum. Uma coisa é eu passar por dor, eu estou passando por essa dor porque eu sei que eu preciso mudar, eu preciso fazer o que Deus me mandou fazer. Então eu sei que eu serei recompensada. Uma coisa é você passar pela dor de se arrepender de algo, perdoar alguém, dizer não a algo que você quer muito. Dói abrir mão de um relacionamento que você quer muito? Dói. Só que quando você abre mão de algo por amor a Deus, a Bíblia diz: não há quem deixe pai, mãe, irmão, amigo, etc, etc, que não receba. E aí eu posso colocar um relacionamento ilícito, um negócio que te favoreceria, mas é ilícito, algo que a sua carne pede, grita, chama, chora, mas é errado diante de Deus. Então vai, agora você pode ser mais criativo, qualquer coisa que eu abra mão, eu esteja disposta a abrir mão, pelo fato que aquilo desagrada a Deus. A Bíblia diz que eu receberei 100 vezes mais aqui, nesta terra, aqui neste plano, em vida, e ainda mais a minha vida eterna. Então, é uma recompensa muito grande. Eu não sei o que é tão difícil para você abrir mão. Mas a promessa é que você vai receber 100 vezes mais por essa renúncia, mais a vida eterna. Então, a troca é vantajosa, é dolorosa, é sacrificial. Só que a recompensa é muito grande, porque além da recompensa na terra, eu tenho a eterna. Então, se você não sofre
para agradar a Deus, você tem que saber que você vai sofrer do mesmo jeito. Porque você não vai ser abençoado. Então é difícil se manter fiel em algo, porque é doloroso. Mas eu decido ficar. Ficar num relacionamento que é difícil, mas você sabe que essa é a vontade de Deus. Sair de um relacionamento que é ilícito, é difícil, mas você sabe porque é a vontade de Deus. Dizer não a um negócio que parece vantajoso, lucrativo, mas tem coisa errada naquilo. Então eu digo não, eu preciso do dinheiro, mas eu digo não, porque desagrada a Deus. Então se você foge da dor, eu quero lhe contar, se você esqueceu disso. Se você foge da dor, você vai sentir dor do mesmo jeito, só que sem propósito, sem recompensa. Alguns não quiseram mudar lá atrás, porque exigia muito. Você não quis dar o que a fé exige. Naquele momento você não quis dar. Quanto tempo passou? Como está a sua vida agora? Talvez se você olhar hoje, a dor que você tem não é da mudança, mas é do arrependimento. Ah, se eu tivesse cedido para Deus naquele momento. Se eu tivesse ouvido a Deus, mas eu não quis dizer não à minha carne. Eu queria dar tudo que a minha carne pedia. Eu dei tudo a ela. E o que ela me deu? A dor da vergonha, da humilhação, da zombaria. Eu perdi a minha credibilidade, meu nome. Quantas coisas as pessoas perderam porque naquele momento X, Deus falou com elas, saia disso, pare com isso. E a carne gritou e você disse, ah, Deus, é difícil demais. O que hoje, Deuteronômio 30:11, o que hoje estou ordenando a vocês, não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Eu creio que Deus está dizendo para alguns, sabe, você não quer passar pela dor da mudança, porque para você é difícil demais, mas você vai passar por dor do mesmo jeito. E sabe a dor que você não quis passar lá atrás? Você passou por outras muito piores, só que sem recompensa. Sem vantagem alguma, sem propósito, sem porquê, sem sentido. Ah, mas eu dei tudo que a minha carne queria. Ok, o que ela te trouxe? Ela te deu de retorno. Qual foi sua recompensa? Dívidas, vergonha, humilhação, escárnio. Hoje eu sou objeto de zombaria. Meu nome foi para a lama. As pessoas me veem como uma pessoa sem caráter, sem nível, que ninguém quer se associar. Porque quando você dá tudo que a carne quer, você vai chegar no momento em que você pode ficar sozinho. Sua família vai olhar para você e ver quem você é. No que você se tornou? Sem credibilidade nenhuma, as pessoas de fora, se você liga para alguém, a pessoa, não, nem vou atender essa pessoa. Você percebe que ela não quer nem te atender, porque você é sinônimo de problema. Ah, mas quando você faz a vontade de Deus, Deus te honra. Quando você faz o que é difícil, Deus te honra. E você percebe as pessoas querendo associar a imagem delas com você, se aproximar de você, porque você honrado é uma coisa, você humilhado é outra coisa. É ou não é? Uma pessoa honrada,
porque está pagando o preço, é uma coisa. Mas perde essa honra, perde essa credibilidade, perde. Destrua com essa imagem, em função do pecado, da desobediência, para você ver o que acontece. Os de casa são os primeiros a jogar na tua cara. Você é isso, 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 isso. Então, algumas pessoas, elas, por uma cegueira, porque o diabo cega o entendimento das pessoas que não ouvem a Deus, elas começam com esse pensamento, e aí elas estendem para a vida. É difícil demais. É difícil ceder para isso, é difícil aguentar isso, é difícil passar por isso, é difícil suportar isso, é difícil, bom, é difícil, ela fica, é difícil, então é difícil. Por que é difícil? Porque dói, porque eu não quero passar, eu não quero abrir mão, eu não quero ceder para Deus, ok? Você pode, você é eis que coloca diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolha, pois. Aí o Senhor dá o conselho, escolha a vida, aqui no próprio Deuteronômio 30, para que você, seus filhos, todos vivam, etc. Então, você tem a oportunidade de fazer uma boa escolha, você não faz. Por quê? Porque você não quer passar por aquela dor, a dor da renúncia, a dor do sacrifício, a dor de abrir mão. Você vai passar por dor do mesmo jeito? Só que uma dor sem recompensa, sem propósito, a dor da maldição. Não se amoldem, Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo. O mundo diz, faça o que te dá na cabeça. O que importa é ser feliz. O que é ser feliz para o mundo? É agradar a carne. É viver o aqui e o agora. Sem pensar nas consequências. Que se dane o amanhã. Acontece que a gente que conhece bem a vida e conhece vidas e histórias, a gente sabe que o amanhã chega. Que o dia amanhece para todo mundo. E todas aquelas sensações que você não queria abrir mão, elas podem se tornar no maior fel da sua vida, em perdas, algumas até irreversíveis. Mas muitos cristãos ainda estão com a cabeça dos romanos, que o Paulo falou, gente, romanos, não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não existe transformação de vida se não houver, se não acontecer uma renovação mental. E olha, ame bastante essa palavra, porque pelo jeito eu não vou parar de falar dela por esses dias. Deus está, é sabido, Deus está preocupado com a mente de muitos que ficam, porque a minha vida não muda, porque estou passando por isso, porque você não renovou a mente, tudo para você é difícil. É difícil sacrificar, é difícil passar por isso, é difícil perdoar. É difícil parar com o pecado. Eu quero o melhor dos dois mundos. Não sabia. Você quer o melhor dos dois mundos? Todo mundo quer o melhor dos dois mundos. Quero dar tudo que a carne quer e ter todos os benefícios do céu. Isso é impossível. Enquanto você alimentar a sua carne, você não vai conseguir alimentar seu espírito. A carne vai prevalecer. Quem planta na carne colhe destruição, está escrito em Gálatas 6.
Quem planta no Espírito, colhe vida, a vida eterna. Transformem-se pela renovação da sua mente, renovação da mente, renovação da mente, renovação da mente. Alguns estão na igreja há muito tempo, mas ainda pensam como os mundanos. Para que sejam capazes, para que você seja capaz, você experimentar por si mesmo e comprovar. Você vai experimentar, você vai ser capaz de experimentar, você vai ser capaz de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você tenha uma vida abundante. Mas algumas pessoas, elas ainda carregam a mentalidade da mentira. Elas são capazes de mentir por qualquer coisa. Elas mentem por qualquer coisa. Por que elas mentem? Porque elas têm um desvio de caráter seríssimo. Porque elas ainda não deixaram entrar que os mentirosos são filhos do diabo. O que Jesus falou para alguns judeus? Vocês fazem tudo, em João 8, se não falha a memória, vocês fazem tudo para agradar o pai de vocês. E o pai de vocês é o diabo. Está escrito lá. Ele foi homicida desde o começo, ele sempre trabalhou com ódio. Nunca houve amor nele. Ele mentiu desde o início. Ele faz aquilo que lhe é próprio. Ele mente, ele é o pai da mentira. E quem mente se faz filho dele. Muitos cristãos são mentirosos. Mentem. Mentem por qualquer coisa, eu não preciso dar exemplo, qualquer coisa. Mentem por covardia, mentem porque são fracos e não conseguem falar a verdade, mentem porque realmente amam a mentira. Mentem porque aprenderam a amar a mentira. A Bíblia fala em Apocalipse 22 dos que amam a mentira. Aí perguntam, por que a minha vida não vai? Porque talvez você esteja cometendo um pecado que não é algo simples, não, é algo que vai mandar para o inferno. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus, mas sim o inferno, o lago de fogo e enxofre. A mentira, ela é demoníaca. E por mais que alguns cristãos tenham ouvido essa palavra diversas vezes, eles ainda mentem. Eles mentem, simplesmente mentem. Eles mentem, assim. Você faz uma pergunta para eles e imediatamente sai uma mentira. Isso, estou me referindo a pessoas que estão há muitos anos no Evangelho, que simplesmente você faz uma pergunta simples, pequenininho, uma coisa que basta a pessoa dizer sim ou não, e ela mente. E ela mente. Ela mente. Aí eu quero a minha vida restaurada. Como Deus pode restaurar a vida de uma pessoa que acha difícil parar de mentir? Mente para fazer negócio, mente para o chefe, mente para o funcionário, mente para o pai, mente para a mãe, mente para o marido, mente para a esposa, mente para o chefe, para o líder, mente para alguém, mente em qualquer lugar, mente. Manda uma mensagem mentirosa, um e-mail mentiroso, fala, liga para alguém, mente. Não, Deus não vai promover pessoas que mentem. A palavra é sim, sim, não, não. Ah, bispo, não pode ser assim. Sim, sim, não, não. Se você não amar, sim, sim, não, não. Você não entra pelas portas do céu.
Ah, essa palavra é difícil demais. Você escolhe. É sim, sim, não, não. Mas alguém, se eu falar só sim, sim ou não, a pessoa o quê? Você não tem com ninguém, você tem com Deus. Isso é assim? Ah, não, mas eu tenho que dar uma explicação. Não, não, peraí. Se você precisa explicar uma coisa, por que precisa explicar uma coisa? Tem coisa, na verdade, que não precisa ser explicada. Simplesmente você precisa arrumar uma desculpa para cobrir e aquela mentira ser mais bem ajustada, encaixar melhor em algo. Eu poderia falar de muitos outros assuntos. Escuta isso aqui, você colocou isso aqui? Não, então, sim. Não. Eu estou lhe fazendo só uma pergunta. Me diga sim ou é não. Mas por covardia as pessoas mentem. Elas mentem. Quando elas deveriam temer a Deus. Temer a Deus. Acima de tudo, temer a Deus. Como alguém vai experimentar, ser capaz de experimentar, comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para a sua vida, é que você seja abundantemente abençoado em tudo. Se você mente, se não é verdade, se você é uma pessoa julgadora, orgulhosa, cheia de sentimentos miseráveis, você está sempre tendo uma opinião julgadora sobre alguma coisa. A Bíblia diz que aqueles que julgam fazem as mesmas coisas. Todos os cristãos deveriam estar preocupados em fazer a vontade de Deus, para que Deus os abençoe todos nós. Mas muitos ainda são suspeitosos. A vida é suspeitar de tudo. E se colocar sempre num nível de que eu não faria. A maioria das pessoas que fazem isso, elas são miseráveis por dentro. Por que não dizer todas? Elas são miseráveis. Mas elas querem ser promovidas por Deus, mas a mente delas ainda não está no padrão bíblico, está no padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O padrão mental de muitos cristãos é mundano, não é o padrão bíblico, é o padrão mundano, não é o padrão bíblico. Se você não tiver uma mente moldada ao padrão bíblico, significa que a sua mente não foi renovada. Você não quer sofrer. Porque falar a verdade sempre significa coragem, perder algumas coisas, chatear, digamos assim, alguns que não estão acostumados com a verdade. Falar a verdade é falar a verdade. Mas alguns acostumaram a falar mentiras. E não estou falando dos mundanos, eu estou falando dos cristãos que estão buscando de Deus uma grande restauração, mas ainda tem uma mentalidade padrão mundo. E Deus está trabalhando para mudar isto. Porque o arrebatamento está para acontecer. E essas pessoas não vão ver o arrebatamento da igreja. E o Senhor está dizendo, eu quero restaurar a sua vida, cumprir com as promessas, realizar o meu plano na sua vida, mas acima de tudo eu quero que você passe pelas portas do céu.
Alguns são cristãos de muito tempo. Alguns são obreiros, são ungidos. São líderes. Mas mentem. Mentem, simplesmente mentem. De forma louca, absurda. Mentem. Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver de vocês, vocês foram ensinados a despir-se, a tirar essa roupa do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar. Você não pode mais ter a mesma roupa do velho homem. Você não pode ser o velho homem que mentia, enganava, era falso. Não tinha temor. O velho homem era assim. O velho homem não tinha nenhum caráter, nenhum temor. Não tinha nada que o Senhor pudesse se agradar. Agora, para você mudar a sua maneira de viver, a sua antiga maneira de viver, que talvez continue sendo a mesma, você não vai conseguir mudar a sua velha maneira de viver se você não mudar a sua mente. A sua mente precisa ser mudada. Ela precisa estar dentro do padrão, moldada ao padrão bíblico. Você tem que amar a verdade, viver na verdade, na santidade. Nós falávamos ontem que buscar é ser ativo. Você não vai ser santo se você não buscar. Você não terá paz se você não buscar. Você não dará alívio aos outros se você não buscar. Você não vai andar na verdade, não vai falar a verdade se você não buscar isso. Você não terá sua mente renovada se você não buscar. Gente, por favor, Jesus está voltando. E não é porque você tem uma Bíblia, está na igreja, tem 30, 40, 50, 60 anos de cristianismo, 60 anos de cristianismo. Porque você vem de várias gerações de cristãos, e pastores, e bispos, e missionários, e reverendos. Você vai herdar o reino dos céus. Alguns são totalmente deformados. E Deus quer te abençoar, Ele quer que a sua vida seja restaurada. Mas a vida de muitos não tem sido restaurada, porque há coisas ilícitas, erradas, deformadas. Para onde olha na vida da pessoa? A pessoa precisa mudar, ela precisa sofrer uma restauração espiritual urgente. Urgente. Muitos cristãos são falsos. São hipócritas. Muitos cristãos não sabem viver na verdade e nem amam a verdade. E se você não entender sobre essas coisas, você fica aí perguntando por que o meu financeiro está tão ruim, por que a minha família está tão ruim, por que tantas coisas estão ruins, por que isso e aquilo. Procure agora, porque é fácil a gente procurar fora. Você vai deixando uma coisa sem mudança hoje você podia ter corrigido aquele filho. Ele faz uma birra, você acha bonitinho. Ele vai fazer isso de novo, você vai deixando. Daqui a pouco ele tem 18, 20 e tantos anos. Ele tem um caráter deformado porque faltou pai, mãe, autoridade, liderança forte para mudar aquilo. A história vem lá de trás. Um casamento baseado em mentiras. Isso vai dar certo? Nunca. Em desrespeito. Não há respeito ali. A mentira, como alguém pode admirar
Como alguém pode... Você não ama alguém que você não admira. Você pode até achar por um momento, alguma carência, alguma coisa que você tem, alguma necessidade ali. Esqueça. Você não tem como. Ninguém pode admirar, não tem como admirar uma pessoa que mente. Uma pessoa que não respeita. Uma pessoa que não é contínua. Todo mundo sonha estar do lado de alguém continuista, perseverante, que te dá um suporte. Não aquele tipo de gente que do jeito que começa já para, não fala a verdade, não é continuista. Não te dá suporte, nem estrutura, nem segurança. Então, às vezes, se culpa demais, mas você precisa olhar para você. E ver exatamente qual o seu comportamento. Porque às vezes se fala muitas coisas, mas às vezes existe uma causa, e a causa não está sendo tratada. Nos negócios. Eu vou continuar, eu tenho alguns assuntos ainda para ler grande. Como você vai vencer financeiramente se você não é um dizimista, você não é um ofertante, você não trabalha de forma legal, correta, honesta nos seus negócios? Então, algumas pessoas, elas não entenderam ainda sobre isso aqui, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Eu sou semelhante, eu tenho que ser semelhante a Deus em justiça. O meu comportamento, eu sou um representante de Deus, você é um representante de Deus. Então você tem que ser semelhante a Deus em justiça. E em santidade, que proveniência da verdade. Não tem nada disso se não tiver verdade na vida da pessoa. 2 Coríntios 10, 4 a 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Você tem armas para destruir essas fortalezas que foram criadas ao longo da sua vida, que está aí essa mentalidade, que é uma fortaleza, uma muralha, que nesse caso precisa ser derrubada. Você pensa de um jeito que é contrário ao pensamento de Deus. Você tem uma linha de pensamento, uma forma de pensar que está errada, biblicamente. Eu não estou te convidando a ter a minha linha de pensamento, eu estou te convidando a ter a linha de pensamento bíblico. Os pensamentos de Deus. Você tem que pensar como a palavra manda você pensar. A palavra manda você amar e não odiar. E quando se fala de amor, fuja das pieguices sentimentais, os sentimentalismos. Estamos falando de atitude. Atitudes corretas, de generosidade, misericórdia. Tentar pegar o melhor das pessoas, não viver suspeitando. E assim vai, por aí vai. A palavra de Deus nos ensina a ter pensamento de amor, de justiça, de verdade, de paz. O que está lá em Filipenses? Pense no que é bom, 4, no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. É para essa linha que você tem que seguir. É por essa linha. Destruímos a
argumentos e toda pretensão que se levanta, argumentos, pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, que é a palavra de Deus, é o que você está ouvindo agora. Tem um monte de coisa, eu estou falando, muita coisa pode estar surgindo aí na sua cabeça. O diabo pode estar argumentando com você. E você achando que é uma coisa sua, mas o diabo já está trabalhando para tentar, mais uma vez, fortalecer a fortaleza que já foi criada aí. Eu estou me fazendo entender? Contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento. Tem que levar cativo todo pensamento contrário, para torná-lo obediente a Cristo. Todos aqueles pensamentos desobedientes precisam agora, eles precisam ser levados cativos, para agora torná-los obedientes a Deus. Eu vou pensar, eu terei uma mentalidade obediente. Então vamos continuar aqui, vamos para Malaquias 3:6. De fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, a verdade é que se o Senhor tivesse mudado, todos nós não teríamos sido destruídos. Agora, já teríamos sido destruídos. Se nós não fomos, é porque ele não mudou, ele é bom. E se ele escolheu que nós vivêssemos nessa geração, nesse tempo, é porque nós temos condições de vencer o pecado, como nossos antepassados, como tantos outros heróis da fé e tantos outros viveram naquela época, naquele tempo, e foram capazes de vencer. Abraão não viveu no tempo em que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Ele foi corrompido por aquele pecado? Então tinha pecado pesado naquela época. Antes que alguém diga, não, mas é que nessa época está pior, naquela época, vamos lembrar. Ele não se corrompeu. Ele não se corrompeu. E o José, que foi levado como escravo e habitou numa casa onde o Senhor não era o Deus daquela casa, onde a mulher daquele homem era uma mulher com espírito de luxúria, de lascívia, de lasciva, de tudo que se possa imaginar. E ele não se corrompeu. Vamos falar de Daniel, que viveu na Babilônia, junto com os outros jovens. Não se corrompeu. Eles foram capazes. Eles não disseram, é difícil demais ficar 3 anos sem comer da comida do rei, é difícil demais beber água e comer legumes e beber água. Não. Então, se Deus, com a permissão dele, ele nos colocou nesse tempo, nós podemos vencer. E de forma gloriosa. Nós podemos vencer. Antes que alguém continue dizendo, não, é que o mundo, Daniel viveu na Babilônia. O centro da idolatria. Os estudos da Babilônia sobre os deuses afirmam que havia cerca de 2.000 deuses diferentes na Babilônia. 2.000 deuses diferentes. Imoralidade e todo tipo de perversão. Ele não se contaminou. Não conseguiram achar isso para pegá-lo. Ele foi bem sucedido na Babilônia. Só caminhou por cabeça na Babilônia. E nunca
precisou pecar e fazer algum negócio ilícito, e mexer com a mulher dos outros, e fazer algum negócio por debaixo dos panos, para ser promovido. Ele não precisou mentir para ser promovido. Ele foi promovido junto com os 3 jovens que foram jogados na fornalha. Ele também foi jogado na cova dos leões. Por quê? Por inveja. Por quê? Porque ele era uma ameaça. Porque ele era uma ameaça. Porque ele era um homem correto. Ele foi promovido ao cargo máximo, junto com aqueles 3 jovens, e foi de forma lícita, correta, verdadeira. Não foi atrás, por intermédio de negócios errados, ilícitos, mentirosos. Não foi dormindo com alguém. Bom, deite-se comigo e eu te coloco lá. Não. Ele não precisou ir para a cama com ninguém, com alguma mulher importante da realeza. Ou, se fosse o contrário. Ele não precisou subornar ninguém. Ele não precisou mentir para ninguém. É isso que Deus quer que entre na cabeça do povo de Deus. Do povo dele. Muitos continuam com essa mentalidade. Ele chegou na Babilônia com a mentalidade certa. E ele ficou com a mentalidade certa. Ele não foi corrompido. Com essa mentalidade. Se você não for para a cama com alguém, você não consegue uma posição de destaque. Se você não fizer um negócio ilícito por debaixo dos panos e der essa propina aqui, e fazer isso aqui e aquilo ali, você não consegue isso aqui. Se você não mentir nos negócios, você não consegue fazer vendas boas. Se for a base da verdade do que é certo, 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 você vai perder. Isso é uma mentira do diabo. Não! Amoldem, não se amoldem ao padrão desse mundo. Você precisa confiar em Deus. Eu vou fazer o que é certo. Eu vou sofrer a dor da mudança, a dor do sacrifício. Eu vou confiar em Deus. Vamos ver se eu vou ser ou não promovido. Eu serei promovido. Da maneira correta, ainda que demore. Mas eu vou pelo método certo. Porque mais do que essa promoção, mais do que essa venda, mais do que esse dinheiro, eu quero estar bem com Deus. Eu quero estar bem com Deus. Nenhum desses homens. Quem sabe tivesse passado, se a pessoa tivesse passado pela cabeça do José. Bom, eu sou escravo. Parece que tudo deu errado, Deus me deu um sonho, nada aconteceu. A mulher do Potifar é uma mulher importante, pode ser que ela me ajude em alguma coisa. Tinha acabado com a vida dele. Ou aqueles 3 jovens, eu acho que é melhor eu ceder para o Nabucodonosor, me curvar diante da estátua dele. Deus acha que vai me entender. Ou Daniel. Bom, é uma ordem do rei. Que todos comam da comida dele. O que eu posso fazer? É uma ordem, gente. Estou sendo obrigado. Ele não. Ele entendeu, isso não é bom para a minha vida espiritual. Espera aí. Eu vou falar com alguém, eu vou buscar de Deus, Deus vai criar um meio, mas eu não vou pecar contra Ele. Você tem que buscar, não pecar contra Deus, porque se você não buscar, você vai pecar. Ele buscou não pecar. O José preferiu, ele foi parar na prisão por não ter deitado com a mulher do Potifar. Mas saiu íntegro com Deus. Foi para a prisão, mas de forma íntegra. Ser íntegro dói, só que somente os íntegros Deus colocará lá. Somente os íntegros vão passar pela porta do céu. Ser íntegro dói. Porque muitas vezes a integridade pode te levar para a prisão, como levou José, só que de lá ele saiu para governar um país.
E se ele tivesse deitado com a mulher do Potifar, tenha certeza que ele teria morrido escravo. Porque ela não ia fazer nada por ele. Porque a base do pecado, você não chega a lugar nenhum. É uma ilusão. Você pode, o diabo te dá uma ilusão, ele te mostra algo como se você fosse decolar, e quando você acorda, você está na lama. Como muitas pessoas, que o pecado colocou elas na latrina. Elas estão cheirando mal. A vida delas cheira mal. Cheira mal. Porque elas têm a mentalidade do mundo. Se eu não fizer isso, eu nunca terei isso. Não. Daniel morou na Babilônia. E nunca precisou pecar para ser promovido. E foi promovido ao cargo máximo. Esteve diante do poderoso Nabucodonosor. Falou a verdade para ele. Foi colocado 10 vezes mais sábio do que todos os sábios que estavam lá. Por ter obedecido a Deus. Doeu passar 3 anos, enquanto todo mundo comia carne, bebia vinho, comia os manjares do Nabucodonosor, e ele lá, legumes e água, deve ter doído bastante. Só que no final, ele era 10 vezes mais sábio, e foi colocado na frente como líder dos magos, o líder dos astrólogos, dos sábios. Ele foi colocado à frente de todos. Ele passou na frente de todo mundo que já estava lá. Porque Deus, quando Deus dá uma ordem, ninguém pode impedir. Tem algumas pessoas que estão com a empresa falida, com o nome sujo, com a vida arrebentada, porque até hoje não confiam em Deus. A mente está moldada ao padrão mundano. Os negócios são ilícitos, a maneira de tratar as coisas é de forma errada, ilícita. Deus não vai poder fazer nada. Ele quer restaurar a sua vida. E Ele está dizendo, eu posso mudar completamente a sua vida. Mas, através da obediência, de uma mentalidade correta. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim. E eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação está me roubando. Tragam o dízimo. Todo o depósito do templo, ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas, ou repreenderei o devorador da vida de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão, pessoas, vidas, onde você estiver, felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Não precisa explicar isso aqui. Deus, eu quero diferença, tem que haver diferença na minha vida, Deus. Talvez Deus esteja falando assim para alguns, como? Há diferença entre você e um mundano? O mundano mente, você mente. O mundano é falso, você é falso. O mundano critica o dízimo, você não dizima e não oferta. Senhor, eu ganho dinheiro, o dinheiro entra num saco furado. Por quê? Porque eu já falei com você sobre a seriedade de ser fiel e você não é. A sua mentalidade é igualzinha do mundo. Você recebe um dinheiro, em vez de você pensar, primeiro é de Deus. Primeiro é para Deus. Primeiro, diz-me oferta, eu vou tirar o que é de Deus. Não, você já vai e distribui.
Não é que eu estou com dívida, eu estou com a conta estourada, eu estou com isso e aquilo. Você vai passar o resto da sua vida com dívida, conta estourada, se você não aprender a ser dizimista e ofertante fiel. Quando eu pagar minhas dívidas, nunca vai pagar. Que é isso, bispo? Está quebrado em nome de Jesus. Quebrado. Na desobediência, acha que você pode quebrar alguma coisa, você já está quebrado. Você não tem nada mais para quebrar. Se você é desobediente, você está quebrado. Se você é uma pessoa desobediente, você está quebrado. Você não tem como quebrar nada mais. Está quebrado em nome de Jesus. Como você vai quebrar alguma coisa? Quebrar a força do mal. Se você dá poder a ele tem poder na sua vida. Não é só esse mês, um mês pode comprometer o seu ano inteiro. Você não dá para Deus, você não devolve o que é de Deus, o diabo está te roubando, ele está te saqueando. Talvez você for uma pessoa, não sei quantas pessoas já tiveram dinheiro, muito dinheiro, e usaram para os seus deleites, para o pecado. Hoje talvez falta dinheiro para o básico, mas quando você tinha muito, você fez isso aqui, ó. Malaquias 1. Na hora de trazerem, Malaquias 1:8, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Algumas pessoas, o que ele oferece para Deus, Deus deu a ele dignidade, nome, estrutura, deu uma vida. Não vou falar só de financeiro não, porque o financeiro não significa nada se você não tiver paz, se você não tiver realização na sua vida. Algumas pessoas, Deus deu tudo a elas. Uma noite de sono tranquila que elas não tinham, condições de comer de tudo que elas não podiam nem comer. Paz, vida, sem contar todos os presentes de carro, casa, estrutura. Sabe o que elas fizeram? Elas começaram a oferecer para Deus o animal cego, o aleijado. As ofertas delas, a vida delas, o comprometimento zero delas, elas começaram a dar para o Senhor só o pior. O animal cego, o aleijado, o doente, o roubado. Quando elas estavam lá, no auge, quantas pessoas fizeram isso? Quando elas estavam no auge, com o carro importado, com a saúde, com a vida realizada, bendita, abençoada, elas começaram a dar para Deus as porcarias, o resto. Não dizimavam mais, não ofertavam mais. Culto, reunião, campanha, jejum. Que é isso? Não preciso mais. Agora estou bem, estou legal. Não preciso mais. Não preciso buscar mais a Deus. Aí o Senhor falou assim, ó, vai oferecer o que vocês andam me oferecendo para o governador. Ó, analisa bem, algumas pessoas, o tempo que ele tem dado para Deus, as ofertas, eu não estou nem falando agora financeiro, oferta da vida que ele tem dado a Deus, ninguém recebe. Ele não teria coragem de dar. Ele não teria coragem de dar a ninguém. Ele falou, vai lá dar para o governador que vocês têm me oferecido. Tem cristão que não sabe o que faz com o senhor tal, da posição tal. Bota um tapete vermelho para Deus. A maior preocupação é com o fulano. Tem culto domingo, nossa, mas nós temos um almoço com o fulano, gente. Nós temos um almoço lá, o que o fulano vai falar? O que ele vai dizer se nós atrasarmos, se nós não formos? Porque tem gente que é assim, ele foi simples, uma pessoa simples. Se ele ganhar isso aqui de dinheiro, ele fica chique, sabe? Ele fica coisa assim, ele fica rico, assim. Sabe, ele olha assim, com o que a Bíblia diz, olhar altivo.
E às vezes não tem nada, não é nada demais. É a ponta do iceberg que Deus poderia fazer por ele. Ele agora já subiu no tijolo. Deus olha e diz assim, não posso dar mais nada para essa criatura. Olha o espírito dessa criatura. Ele não sabe lidar com coisa boa. Ele fica arrogante, topetudo. Ele perde a noção, a pessoa fica sem noção. A cabeça dela não tem mente para isso. Tem gente que não tem mente nem para coisa boa, ele não tem mente, ele estraga com a vida dele. Se ele vestiu uma roupinha de marca, a marca toma conta dele. Ele não tem estrutura, ele se corrompe por causa de coisa pequena, por besteirinha. Coisa tão pequena, que o nosso Deus é tão grande, a pessoa se corrompe por causa de uma besteirinha. Ele vira aquilo. Porque a cabeça dele é muito pequena. Ele ainda não tem mente para as coisas grandes de Deus. Porque se ele pensasse com a cabeça de Deus, ele jamais desceria a um nível tão miserável como alguns descem. Então ele mostra para Deus, eu não posso. O Daniel, quando foi promovido, vai ver se ele ficou arrogante. Ele interpretou o sonho do poderoso Nabucodonosor, vai ver se ele ficou lá para todo mundo. Eu estive com Nabucodonosor, inclusive eu que dei toda a direção para ele, eu avisei que ele ia virar aquilo lá que ele virou, sabe? Tem gente que não tem como, ele é tão miserável lá dentro, que se Deus der um pouquinho de poder a ele, acabou com a vida dele, ele vai para o inferno. Porque ele não tem maturidade, ele não tem mente, ele não tem grandeza, o espírito dele ainda não chegou no nível que precisa chegar em Deus. Por isso que não vai, Deus dá um pouco, logo tem que parar, porque não adianta. Porque a arrogância, a soberba, vai fazendo a pessoa se perder. Você precisa entender tudo isso, ter cabeça, mente. Para não ficar uma pessoa miserável. Vai ver o José. Se ele se tornou uma pessoa arrogante quando se tornou governador do Egito. Quando ele viu os irmãos dele, vai ver se ele saiu pisando nos irmãos e acabou falando, agora eu sou poderoso aqui, vou acabar com essa cambada aí. Cambada, vocês me jogaram no poço, e agora? Eu cato vocês todos, porque eu sou poderoso aqui. Não, ele ajudou, e depois quando ele revelou, que eles começaram, ele falou, fiquem em paz. Vocês intentaram o mal contra mim. Mas Deus transformou o mal em bem. Fiquem em paz, eu vou cuidar de vocês e vou sustentar vocês. Ô homem, que espírito! Deus está buscando gente assim para promover. Não gente que está lá agora, eu quero ver, meu amigo. Eu estou podendo agora. Inclusive, essa linguagem. Tem gente que até hoje, por que ele fala uma linguagem chula? A linguagem mundana é o que sai da boca dele. Porque é o que está dentro do coração dele. Só aquela linguagem da malandragem. É o jeito de falar, da malandragem. E acha que é vantagem ser meio que... Cuidado comigo, hein, que eu conheço uns cabras aí. Gente, eu vou dizer para vocês, eu já vi gente, pastor virar morador de rua. Bambambam. E comer na casa de alguém porque não tinham o que comer em casa. Gente que estava lá e parar na prisão. Gente que vivia lá. Eu entendo, eu resolvo aí com os manos, levar um pau dos manos. E parar em pronto-socorro, quebrado inteiro. Porque confia na força do braço, em coisas miseráveis. Quando deveriam estar dependendo de Deus, trabalhando para Deus erguer
trabalhando para Deus promover, com um espírito miserável, Deus não pode promover. Vou oferecer ao governador que vocês têm me oferecido. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus, para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta, Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Sabe o que Deus estava falando para eles? Vocês têm feito um monte de coisa, mas tudo inútil. Porque as intenções, as motivações, o que vocês têm me oferecido, é o pior, é tudo inútil. Era melhor que vocês fechassem a porta do templo e não acendessem o meu fogo inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não acenderei as suas ofertas. E ainda dizem que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Porque tem gente que é assim, que canseira. É difícil demais. Jejum de novo, meu pai. Tem que ir para a igreja hoje. Que canseira. Pastor ligou para saber. Olha o mala do pastor de novo. O que é que eu falo hoje? Fala que você ficou até mais tarde no trabalho, Fiquei até mais tarde, pastor, eu estou trabalhando. Entendeu? Mala. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Todas essas ofertas, esse comportamento que vocês têm me oferecido, eu devo aceitar? Eu devo aceitar? Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Maldito enganador, que diz: Senhor, o Senhor me dá essa vitória, muda aqui a minha vida, eu vou te servir, vou fazer a obra, vou fazer o evangelismo, vou fazer as ofertas, vou contribuir, se aquilo outro recebeu a vitória. Eu não sei, tinha amnésia, gente, esqueci. O que eu tinha prometido? Que eu ia uma vez por mês na ceia, na igreja, verdade. Senhor, ceia. Tá bom, né? Promete oferecer, depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Vocês esqueceram que eu sou um grande rei e que o meu nome é temido em todo lugar e comigo não se brinca? Quando nós falamos de restauração, eu peguei a linguagem de hoje de Neemias, eu vou lendo direto, porque agora já não tenho muito tempo e eu quero orar com você. Antes da restauração, o Neemias descobriu esse problema aqui, que está em Neemias 5:1. Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens como mulheres, começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus, os seus compatriotas. Alguns diziam: as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Outros diziam: para não morrermos de fome, nós tivemos que penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uvas, as nossas casas, a fim de comprar trigo. E outros ainda disseram: tivemos de pedir dinheiro emprestado para pagar o rei e os impostos sobre os nossos campos e plantações de uvas. Acontece que nós somos da mesma raça dos nossos patrícios ou compatriotas judeus, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, nós temos de fazer com que os nossos
nossos filhos trabalhem como escravos. Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escravas. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas plantações de uvas foram tomadas de nós. Quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei zangado, em outra tradução, furioso. E resolvi fazer alguma coisa. Repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse: vocês estão explorando os seus irmãos. O que estava acontecendo? Os que estavam numa posição melhor, estava acabando com os demais. Quando você explora uma pessoa, isso volta contra você. Se você explora um funcionário, se você explora uma pessoa, seja a área que for, da maneira que for, isso volta contra você. Quando você leva para o seu trabalho coisas pessoais e faz o que é pessoal lá, isso não está certo diante de Deus. Quando você desvia algo que você não devia fazer, não é justo, não é lícito, isso vem contra você. Eu poderia falar muito sobre isso. De coisas que você pega no trabalho que não te pertencem. Maneiras de trabalhar erradas. Isso tudo rouba. Não era só as muralhas que estavam no chão. Mas aquele povo, tinha gente ali que não tinha amor, não tinha temor, não tinha reverência. Quem era o Deus dessas pessoas? O Deus de Israel. O que eles faziam? Eles chegavam a vender, pegar como forma de pagamento os filhos dos que não tinham condições, que estavam passando por aflições, e vendiam como escravos. Eles foram tomando tudo que pertencia a eles, sem dó, sem misericórdia. E os misericordiosos alcançarão misericórdia. Ele quando viu isso, ele repreendeu as autoridades: vocês estão explorando os seus próprios irmãos, cobrando juros abusivos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar esse problema e disse: de acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros os nossos patrícios judeus, que tiveram de se vender a eles como escravos. Ele estava juntando, pegando dinheiro e comprando de volta os escravos. Aqueles que tinham sido vendidos como escravos. Ele não suportou aquilo. As autoridades ficaram caladas e não acharam nada para responder, não tiveram resposta. Quando ele foi falando: olha o que vocês estão fazendo. Olha o que vocês estão fazendo com o seu próprio povo. Quando você não tem respeito pelas pessoas que estão na sua casa ou no seu trabalho, quando você não tem misericórdia, você só está visando lucro, só dinheiro, só dinheiro. Deus cobra caro essas coisas. Estava tudo bagunçado. Um explorando o outro, tirando o que era do outro. Abusos e abusos. Coisas ilegais acontecendo. As autoridades ficaram caladas, não tiveram como responder. Então eu disse: o que vocês estão fazendo é errado. Vocês deviam temer a Deus. Diga comigo: vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos nossos inimigos, os não-judeus, razão para caçoar de nós. Vocês estão dando razão para os outros caçoar de nós. É o que muito cristão faz: dá razão para todo mundo descer o pau na gente. Porque ele vai lá, ele faz um negócio errado, ele mente, ele junto com o ímpio, ele lida como ímpio. Quando você está com o ímpio, e você tem a mesma linguagem dele, lida com os negócios da mesma maneira, trabalha de forma errada da mesma maneira, que diferença há?
você deve para alguém e simplesmente não tem a responsabilidade de ir lá pagar, ele vai te respeitar, ele vai respeitar a sua fé, não vai caçoar de nós, como o Neemias falou. Você tem um funcionário, você diz que vem para a igreja, está na campanha dos 52 dias, mas você está ali, ele é ímpio, e você faz negócios, ele está vendo mentira no negócio, coisas erradas, ilícitas nos negócios. Por que Deus promoveria essas pessoas? Nós somos representantes de Deus, imagina. Então, de que maneira estamos representando a Deus? A sua empresa representa a Deus como? O seu negócio representa a Deus como? Quando você entrega um cartãozinho seu, de que maneira você está representando a Deus? Quando você fala com o ímpio, como você representa a Deus? Você mostra amor, credibilidade, lealdade, sinceridade, honestidade? Lá no seu trabalho, quando uma mulher mexe com você, você percebe que ela está muito serespeteca para o teu lado, você faz o quê? Se afasta e diz, sou casado, com licença. Ela traz um bombonzinho, um cafezinho e diz, não, muito obrigada, eu já tomei. Que isso, Bia, eu tenho que ser bem educado. Não, meu amigo, não. O garanhão do escritório. Olha, trouxe um chocolate para você. Está bonita hoje. Obrigada, estou de dieta. Nossa, não gosta de chocolate? Gosto, mas leve para outra pessoa. Obrigada. Sou casada. Bispo, mas você é mal educado. Não. Um colega de trabalho desinteressado é uma coisa. Um colega de trabalho com frescurinha para o seu lado, bota um limite de cara. E ele não vai gostar, problema dele. Problema dele. Bota limite. Você é de Deus, não é? Então você é íntegro. Você é íntegra. E pessoas íntegras, coloca limite. Coloca limite, porque isso não vai terminar bem. Todas as pessoas que acham que têm controle, acabam com a vida destruída. Você não tem. E essas frescurinhas nunca terminam bem. Tudo um dia começou com uma rosinha, com um chocolatinho, com uma xicrinha de café, com um biscoitinho, com um docinho. E você sabe onde terminou. O que vocês estão fazendo é errado. Vocês deviam temer a Deus. Você lá no seu trabalho deve mostrar, eu sou de Deus, sou uma mulher de Deus, sou um homem de Deus. Para o seu funcionário, eu sou um homem de Deus. Essa empresa vai trabalhar no padrão bíblico. Senão, Deus não pode promover. O que vocês estão fazendo é errado, vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos nossos inimigos, os não-judeus, razão para caçoar de nós. A razão para caçoar de nós. Imagina quantas pessoas que sabiam que você era cristão, ou que ficaram sabendo que você era cristão, que você um dia esteve realizando alguma coisa para o reino, estava na igreja, etc. e tal, e teve um comportamento errado. Nós somos representantes de Deus. Você acha que vai representar a Deus mentindo? Dando vazão para o diabo? Eu e os meus companheiros, os homens que trabalham para mim, temos emprestado dinheiro e trigo ao povo. Pessoas excelentes têm um outro comportamento. Olha isso aqui, preste muita atenção nisso. Temos emprestado dinheiro e trigo ao povo, e agora vamos perdoar essa dívida. Sabe o que nós emprestamos porque nós vimos a necessidade deles? E sabe o que significa isso aqui? Todo mundo quer receber, mas para você receber, você tem que estar na condição de dar primeiro. Se você não estiver na posição de dar, você não vai estar na condição de receber. E todo mundo quer estar na condição de dar, de receber, e não quer estar na condição de dar. Acontece que primeiro você dá à terra a semente, depois ela te devolve os frutos.
Primeiro você planta na vida de uma pessoa, primeiro você planta no reino de Deus, primeiro você planta com seus dízimos e ofertas, primeiro você planta, depois você colhe. Eu, os meus companheiros e os homens que trabalham para mim, temos emprestado dinheiro e trigo ao povo, e agora vamos perdoar essa dívida. Ele deu exemplo de como fazia, portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles, dinheiro, vinho, azeite, e devolvam agora mesmo os seus campos, as suas plantações de uvas e de oliveiras e as suas casas. E as autoridades responderam, está bem, vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar as dívidas. Então eu chamei os sacerdotes, porque tinha sacerdote no meio fazendo esses trambiques. E fiz as autoridades jurarem que cumpririam essa promessa. Depois tirei a minha faixa que usava na cintura e a sacudi e disse, é assim que Deus vai fazer com qualquer um de vocês que não cumprir a sua promessa. Deus tirará dele a sua casa e tudo o que ele tem e o deixará sem nada. E todos os que estavam ali disseram, amém, assim seja. E aí louvaram a Deus o Senhor e cumpriram a promessa que haviam feito. Durante os 12 anos em que fui governador da terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Artaxerxes até o ano 32, nem eu nem os meus parentes comemos a comida a que eu tinha direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo. E haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia. Por dia. Só exploração. Só exploração. E ele acabou com aquele espírito da exploração. Ele sacudiu com aquilo tudo e disse, se vocês não andarem na linha, Deus é que vai sacudir com vocês. Ele não lidou com isso de maneira branda, não. Porque era grave a exploração que havia lá, as coisas erradas, ilícitas que estavam lá. Não é à toa que aquilo ficou aquela destruição por 120 anos, por causa da cabeça daquele povo. Uns achavam que não podiam, outros só sabiam explorar os outros. Cada um com uma mentalidade toda errada. A fim de comprar comida e vinho, 40 barras de prata por dia a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo. Até os empregados dos governadores exploravam o povo. Todo mundo explorava. Tinha exploração para tudo quanto era lado. Por isso que a miséria, a destruição e a vergonha é o que predominava naquele lugar. E é o que Deus está dizendo. Na vida de alguns, a vergonha tem predominado, mas porque tem coisa errada para tudo quanto é lado. Coisas que as pessoas ignoram. Um vai fazendo, o outro vai fazendo, um vai deixando, o outro é conivente. E assim o tempo vai passando e está tudo uma bagunça. Até os empregados. Mas eu agi de modo diferente. Olha aqui, vamos juntos, por favor, bem forte. Mas eu agi de modo diferente. Porque temia a Deus. De novo, por quê? Temia a Deus. Você viu por que ele agiu de forma diferente? Porque ele temia a Deus. Porque que ele foi o único que fez a diferença naquele lugar. Porque ele foi o único que temeu a Deus e levou as pessoas a temerem a Deus. A diferença é temer a Deus. Sua empresa está falida porque Deus não está lá. A sua vida financeira está falida porque Deus não está aí. Sua família está destruída porque Deus não está aí. Muitos estão destruídos espiritualmente porque falta Deus. Temor a Deus. Falta temor a Deus. Quantos que estão com o ministério destruído? Porque falta temor a
Deus, eu agi diferente, porque temia a Deus. Ele não disse eu agi diferente porque eu era diferente. Não. Quando ele disse eu agi diferente porque eu temia a Deus, ele estava dizendo, se eu não temesse a Deus, talvez eu tivesse agido igual a eles, mas eu temia a Deus, por isso eu agi diferente. A glória não é do Neemias, nem minha, nem do fulano, nem do cicrano. A glória é de Deus. E ele soube muito bem colocar. A glória de Deus é porque eu temo a Deus. E temendo a Deus eu ajo diferente. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha e não comprei nenhuma propriedade, porque não era hora daquilo, pois todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Também hospedei na minha casa 150 judeus e seus chefes, além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa. Todos os dias eu mandava preparar um boi, 6 ovelhas das melhores e muitas galinhas. Quanto custa um boi? Quanto custa cada ovelha? Todo dia na casa dele tinha que ser, matavam um boi, 6 ovelhas e muitas galinhas para alimentar muito mais de 150 pessoas que moravam na casa dele, fora as que vinham visitar. Ele usou o dinheiro dele, a vida dele, não só o trabalho dele, mas o patrimônio dele, pela a reconstrução daquele país, daquela cidade, daquele lugar. Por isso que ele fez história. Ele não perdeu nada, ele não empobreceu, ele não ficou miserável, mas ele deixou um legado que mudou todas as outras gerações. Pessoas que agem correto, de forma correta, que têm uma missão na vida, que vivem com propósito, que sofrem com propósito. Essas pessoas constroem uma vida digna, honrada, porque o que a gente leva dessa vida é o que a gente faz de produtivo por alguém. Ele não foi egoísta, ele construiu uma vida correta, ele investiu a vida dele naquilo que era correto, o dinheiro dele no que é certo, no reino de Deus, para levantar vidas. E a Bíblia não diz, você pode estudar a história dele, ele não terminou pobre, nem miserável, nem acabado, mas honrado. O maior, o melhor governador daquele lugar. E quem ele era? Um copeiro, mas que assumiu uma postura de gente grande, porque a mentalidade dele estava focada em coisas maiores. Todos os dias eu mandava preparar um boi, 6 ovelhas das melhores e muitas galinhas, e cada 10 dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho. Mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado, por isso não pedia o dinheiro da comida a que eu, como governador, tinha direito. Vendo a situação das pessoas, eu tive misericórdia delas. Ó Deus, ele termina, eu te peço que leves em conta tudo que fiz por esse povo. E Deus levou mesmo? Coloque-se em pé com o seu propósito. Coloque o seu propósito no seu coração. Feche os seus olhos. Ligue o seu pensamento no céu por um momento. Se você temer a Deus, se você temer a Deus, se você temer a Deus, se você agir de forma correta por temer a Deus, Deus muda a sua vida radicalmente, como mudou de toda Jerusalém, de todo aquele povo. É isso que essa reunião está dizendo para você. Pague o preço. Acredite na verdade, haja na verdade, proceda na verdade, haja de maneira correta, tema a Deus, pague o preço por temer a Deus, obedeça a Deus, construa uma vida na obediência. Daqui para frente decida. Você não tem que
aquela ladainha. Não, porque eu ainda tenho que ver isso. Você não tem que ver nada. Você tem que sair daqui decidido. A partir de hoje, eu vou andar em retidão. Eu serei uma pessoa íntegra. Custe o que custar, aconteça o que for, ainda que eu perca. Momentaneamente por isso, eu pagarei o preço. Eu vou andar em integridade. Eu vou andar em temor. Eu vou andar em santidade. Eu vou sofrer a dor da mudança, porque se eu não sofrer a dor da mudança, eu vou sofrer do mesmo jeito. Como muitos estão sofrendo. E por que não mudaram? Se você tivesse ouvido, tem pessoas aqui que se tivessem ouvido a palavra do Senhor lá atrás, quando Ele falou com você, afasta disso, para com isso, muda isso, sua vida estaria no outro nível, você estaria plantando a boa semente. Hoje, você estaria vivendo coisas fora do comum em Deus. No entanto, alguns estão lutando para se levantar, quando poderiam estar aqui nos 52 dias lutando para conquistar mais, lutando para ir para um outro nível, para conquistar mais, para viver outras coisas. Sabe o que você está fazendo? Lutando agora para se levantar. Por quê? Porque você pegou a palavra, deixou entrar por um ouvido, saiu pelo outro. Achou que não era bem assim, achou que era doído demais mudar, não quis mudar, a dor da mudança foi demais agora, e essa dor? Está mais fácil essa? Uma dor sem propósito, sem recompensa, sem porquê, que não te levou a lugar nenhum, está sofrendo do mesmo jeito, só que sem propósito algum, e sem esperança de recompensa, porque uma coisa é eu pagar o preço, por ser fiel, está doendo, mas é para Deus. Eu estou me curvando para Deus. Está me rasgando no meio, mas é para Deus. Outra coisa é aquela frasezinha antiga. Está doendo hoje, porque chegou a fatura. Eu quis brincar primeiro, para depois pagar. Não, não, não. Mas eu lhe garanto uma coisa pelo Espírito Santo. Deus é o ser mais misericordioso, não tem nada comparado a Ele. Se você não tiver remorso, mas arrependimento, e assumir uma postura com Deus hoje, e cortar da sua vida aqui, na reunião, não é quando você botar o pé lá fora não. Desse amigo aqui eu estou fora, dessa situação eu estou fora, estou cortando isso da minha vida, a partir de hoje, vou falar para aquele cliente meu, não faço mais esse tipo de negócio, vou fazer isso aqui, vou mudar tudo isso aqui na minha vida. Se você se arrependeu se arrepender e assumir uma postura firme com Deus, Deus muda a sua vida assim radicalmente, você começa a viver milagres de uma forma surpreendente. É assim, o Deus misericordioso entra em ação e muda as coisas que até hoje, para você, aos olhos humanos, são impossíveis. Ele muda. Está ao seu alcance. Eu não tenho mais tempo, tenho falado, as minhas reuniões estão estendendo mais, porque Deus não me deixa, eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar. Estou numa fase em que Deus fala comigo, você tem que falar, e eu tenho que falar. Eu tenho que falar, e às vezes eu falo, Senhor, são tantas referências, tantas coisas, e o Espírito Santo tem que falar. Você tem que falar. Pega essa palavra. Hoje é o segundo dia dos 52 dias. Você pode sair daqui determinada a mudar coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. E você começar a viver milagres já. Porque Deus está deixando bem claro, eu quero fazer, eu posso fazer. Eu posso fazer coisas inimagináveis, coisas impossíveis. Mas eu não posso fazer enquanto as coisas estiverem desse jeito. Eu li muitas coisas para você. Você sabe muito bem, se alguma coisa faltou, eu uso a expressão, o que eu falei, coisas semelhantes. Então agora já encaixa. Seja lá a área que for da sua vida. Deus está dizendo, mude, acerte, e eu vou te abençoar, eu vou te socorrer.
Eu vou te socorrer, eu vou mostrar para você que eu sou Deus. Que você só ganha em andar na fidelidade. Eu vou provar para você que na justiça você ganha, é na injustiça que você perde. Porque você só tem passado vergonha na injustiça. A vergonha tem feito parte da sua vida em função da injustiça. De caminhos errados que têm sido tomados. Faça correto e Deus vai te socorrer de forma milagrosa. Faça correto e você vai começar a viver restaurações na sua vida, porque Deus quer mostrar para você que se você andar em retidão, você vai ganhar com Ele. Você vai viver a glória dEle. A sua mentalidade tem que estar dentro do padrão bíblico e não no padrão mundano. Em nome de Jesus. Todos os homens que eu lhe apresentei, se eu tivesse mais tempo, poderia falar demais. Davi, que quando teve a oportunidade de matar Saul e se livrar daquele fardo na vida dele, não o fez, esperou por Deus. Esperou por Deus. E assim por diante. José, que preferiu a prisão a pecar contra Deus. Daniel, que preferiu a cova dos leões a desobedecer a Deus, a não buscar o Senhor. Os 3 jovens que preferiram morrer, serem jogados na fornalha ardente e aquecida 7 vezes, do que se curvarem diante da estátua de Nabucodonosor. Oséias, que passou por humilhações simplesmente para agradar a Deus. Sofrimento desnecessário sem propósito foi o de Jonas, que fugindo de Deus, viu a morte. Viu a morte. O caminho é da obediência, da integridade. Esse é o caminho da promoção. E Deus vai te promover. Eu vejo pessoas que hoje estão nos 52 dias para ir para um outro nível. Porque só tem vencido, mas porque desde o dia que chegou, só tem plantado a boa semente, tem se curvado diante da vontade de Deus. Outros decidiram oferecer a Deus os animais aleijados, deformados, doentes, ou seja, ofereceram o pior para Deus. Se você tem plantado a semente da retidão, plante mais sementes, porque ela tem te ajudado a ir para um lugar alto. Se você não tem plantado a semente da retidão, comece a plantar hoje, segunda-feira, decida, eu vou plantar, eu vou acertar a minha vida. Sabe por que Deus deu essa palavra? Porque nós estamos clamando, quarta-feira vamos jejuar, e Deus quer te socorrer, só que enquanto tiver coisa errada em Jerusalém como estava, enquanto tiver coisas erradas em várias áreas da sua vida, sem ajustes, Deus não vai poder fazer. É isso que Ele está dizendo. Arruma a casa para que eu possa fazer. É a palavra para de Ezequias: põe sua casa em ordem. E Deus vai fazer por você. Ele vai te responder. Mas coisas precisam ser mudadas na sua casa, no seu trabalho, no seu caráter, na sua mente. A sua mente não pode mais ser a mente do mundo, mas a mente de Deus. Coloca a sua vida nas mãos de Deus. É hora de você falar: que estou eu, Senhor. Você está com o seu propósito no seu coração. É a oração que você tem que fazer. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. E eu estou decidindo a minha vida aqui hoje, meu Deus.
Porque eu sei, eu entendo que da maneira que está, há brechas, e o Senhor não vai poder fazer na minha vida. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos, me ajuda a restaurar a minha vida, me ajuda a restaurar o meu espírito, restaura o meu espírito, restaura a minha mente. Eu não quero mais ter essa mente mundana, viciada nas coisas do mundo, essa mentalidade viciada, esse caráter viciado. Eu rejeito esse caráter viciado, essa mentalidade viciada, esse coração que precisa ser trocado. Troca meu coração por um de carne, Senhor. Eu quero meu espírito mudado, eu quero uma mudança na minha vida hoje, e eu estou aqui com o meu propósito. Eu peço que o Senhor restaure a minha vida, restaure todas as áreas da minha vida. Eu preciso de restauração. Restaura a minha vida, meu Pai, Deus de Israel. Eu oro por restauração na vida do teu povo. Restaura o teu povo, Deus. Restaura a igreja. Restaura o teu povo, Deus. Restaura cada vida que aqui está. Restaura a mente, restaura o coração, restaura o espírito, restaura o caráter, restaura, meu Deus, restaura, meu Deus, restaura a família, restaura no trabalho, restaura, meu Deus. Eu peço uma restauração, eu peço, meu Deus, que o Senhor entre em ação agora. Situações precisam ser mudadas, essa mente precisa ser transformada, esse coração precisa ser trocado, esse caráter precisa ser transformado, essa mentalidade precisa ser transformada, a vida dela tem que ser transformada, para que o Senhor possa ter condições de agir. O Senhor está dizendo: eu quero agir, eu vou agir, mas tem que mudar. Vai, Jesus, vamos falar com Deus com toda a força da sua vida. Toma decisões aqui hoje. Eu nunca mais, toma decisões aqui, eu quero falar com alguém. Você vai falar com Deus a partir de hoje. Você vai fazer a mesma promessa que aqueles homens fizeram para Neemias. Eu nunca mais vou ver pornografia. Tem gente que está vendo pornografia, por isso que a vida financeira está uma desgraça. Nunca mais vou ver pornografia. Estou fora de pornografia. Você vai limpar seu computador daquela pornografia. Você vai parar de ver, entrar na sua televisão em canais masculinos, em canais adultos, onde só tem pornografia. Você vai abandonar a pornografia, filmes sujos, filmes imundos, isso está roubando a sua vida. Você vai parar com a mentira, você vai parar com os negócios errados, você vai se afastar desses conhecidos, desses amigos da malandragem. Você vai tomar uma posição agora na sua vida. Talvez você vive junto em sociedade com pessoas que o espírito tem te contaminado. É hora de você falar com Deus: eu vou me afastar disso, eu vou me afastar. Talvez você tenha familiares que toda vez que você encontra é um problema para a sua vida, só deforma a sua vida. Se afasta disso, sai do meio da parentela, como diz a Bíblia. O Senhor falou para Abraão: saia do meio da parentela. Às vezes tem pessoas que só chegam na vida da gente para nos puxar para o mesmo lugar de onde nós saímos. Esse é o espírito da carne. A carne é assim. Toda vez que ela é pressionada, ela quer te correr para o mesmo lugar de sempre. Vamos. Você tem que assumir um compromisso hoje com Deus. É você dizimista, ofertante, fiel a Deus. Eu entrei nos 52 dias. E aconteça o que for, eu vou estar nos 52 dias. Porque esses 52 dias é o que eu preciso para mudar meu caráter, mudar minha mentalidade, mudar minha vida. Eu vou me lançar, eu vou me internar. São 52 dias de internação. Eu vou para a UTI dos 52 dias. É a UTI, eu preciso dessa UTI. Porque eu não posso mais ser a mesma pessoa. A minha vida está passando e eu não estou construindo nada. Eu quero uma mudança. É o que Deus está falando com você. Quantos anos você tem? Entra ano, sai ano. E o seu tempo está esgotando. São perdas. Você tem que se lançar em Deus.
Está na hora de você depender de Deus e mudar. No nome de Jesus. Talvez você ainda mantenha contato com pessoas que só te levaram para o buraco. Corta isso da sua vida. Deus vem falando que essas influências não são boas. Limpa a sua vida. Eu não sei o que mais precisa ser limpo. Você precisa limpar, você precisa liberar perdão, você precisa perdoar, você precisa pedir perdão, você precisa renunciar a si mesmo. Está na hora de passar pela dor da mudança, porque se você não passar pela dor da mudança, se você não sofrer para que essa mudança aconteça, olha para a sua vida, você está sofrendo do mesmo jeito. Você tem que tomar a decisão hoje. Eu vou sofrer com propósito. Eu vou sofrer com propósito. Não importa o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer o que for preciso. Porque para temer a Deus. O que eu vou fazer como Neemias? Eu agi diferente. Porque eu temi a Deus. Temi a Deus, eu vou temer a Deus. Toda vez que eu tiver entre a minha vontade, a vontade de alguém e a vontade de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Todo mundo tem que entender, nós precisamos estar bem com Deus. Você precisa estar bem com Deus, para de dar tanta importância a tantas coisas que não têm importância. Para. Tem um monte de coisas que as pessoas dão importância. E a minha vida, a sua vida é andar em Deus, é estar em Deus. Eu quero ser feliz e agradar a Deus. É isso que todo mundo tem que entender. Felicidade é agradar a Deus. Você nunca vai ser feliz desagradando a Deus. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. É a vontade de Deus, então fico com ela. Aprenda a gostar por Deus. Minha gente, agrade a Deus. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, você vai agradecer por cada sacrifício que você fez. Onde você estiver, batalhas, dores nós vamos ter em qualquer lugar. A diferença é que com Deus temos recompensa. Sem Deus não temos. Você é que escolhe onde você quer estar. Se você estiver na igreja lutando pelo reino de Deus, pela obra de Deus, vai ter desafios e dificuldades. Se você estiver lá, você não tem esses desafios, essas dificuldades, mas terá outros. Se você andar no Espírito, você terá desafios, dificuldades várias, mas terá recompensa. Se você andar na carne, terá desafios, dificuldades várias e não terá recompensa. Uma coisa é sofrer com propósito, outra coisa é sofrer sem propósito. Uma coisa é sofrer a dor da mudança, outra coisa é sofrer a dor por não mudar. Levante o seu propósito ao céu e mostre para o Senhor, está aqui, Senhor, a minha vida, o meu propósito. Hoje é o segundo dia de clamor e eu entrego tudo nas tuas mãos. E eu sei que com o pacto que eu fiz hoje de fidelidade, com a entrega que eu fiz hoje, não tem como a minha vida não deslanchar. Não tem como eu não dar saltos de vitórias. Eu apresento tudo ao Senhor agora. Materializa na minha vida, meu Deus. Materializa, 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 Senhor. Restaura a vida do teu povo. Restaura, restitui. Materializa as vitórias do teu povo. Socorre o teu povo. Mostra que só o Senhor é Deus. Mostra para cada pessoa que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Mostra que o Senhor é o Todo-Poderoso. Mostra, meu Deus, a tua força e o teu poder na vida do teu povo. Honra o teu povo, honra a tua igreja, honra, Senhor. Oh, meu Deus, mostra agora, socorre o teu povo, materializa as vitórias, materializa os sonhos, materializa os livramentos, materializa o socorro, materializa, meu Deus, dá a ele, a ela, a vitória que tem buscado, Deus. Fala isso com Deus. Jesus, responde a minhas orações. Eu estou deixando aqui hoje a minha velha criatura,
Hoje eu estou jogando por terra a velha criatura mentirosa, julgadora, maliciosa, suspeitosa, orgulhosa. Eu estou deixando aqui hoje todo o pecado, a imoralidade, o vício. Chega, eu não vou fumar mais, eu não vou beber mais. Chega, eu não vou mais estar envolvido na roda dos escarnecedores. Eu não vou mais enganar, eu não vou mais ser desobediente ao Senhor. Eu vou te priorizar, eu vou devolver o que é do Senhor. Eu vou andar em retidão. Eu saio daqui determinado a andar em integridade, em retidão, em temor, meu Deus. Restaura a minha vida para a glória do teu nome. Restaura a minha vida, meu Pai, em nome de Jesus. Estenda tuas mãos para a direção onde você precisa de unção de restauração. Estenda lá e declara a unção de restauração descendo sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, sobre os seus funcionários, sobre o seu patrão, sobre a sua casa, o seu casamento, seus filhos, sua família. Unção de restauração, unção de restauração. Eu declaro unção de restauração na minha conta bancária, unção de restauração na minha vida, unção de restauração. Eu declaro agora a unção de restauração na minha vida, em nome de Jesus, na minha casa, no meu trabalho, na minha família. Eu declaro lá agora tudo mudado e restaurado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós concordamos com todas as orações que foram feitas, com todos os clamores. Meu Deus, que a palavra tenha entrado e mudado vidas. Nós concordamos com os milagres. O maior milagre, que é a mudança interna, a mudança do coração, a mudança da alma, do espírito, a mudança do caráter, a transformação desse caráter. Nós concordamos com todas as mudanças, restaurações, restituições, transformações. Nós concordamos e ligamos aqui na terra para que sejam ligadas no céu, e desligamos tudo que tem roubado a vida dessa pessoa, tudo que tem destruído com a vida dela. Nós desligamos aqui na terra para que sejam desligados no céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.